Certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com parte do dinheiro da venda. Sua mulher também sabia disso. Ele levou a outra parte e colocou aos pés dos apóstolos. No entanto, Pedro perguntou-lhe: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor da propriedade? Enquanto permanecia sem ser vendida, não era somente tua? E depois de ser vendida, não estava sob teu controle? Como tu pensaste essas coisas no teu coração? Vós não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. Grande temor sobreveio a todos os que ouviram isso. E levantando-se, os moços cobriram-no, carregaram-no para fora e sepultaram-no. Após cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. Pedro disse para ela: Conte-me se tu vendeste aquela propriedade por tal quantia. Ela respondeu: Sim, vendi. Então Pedro lhe disse: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os que sepultaram teu marido estão na porta. Eles também te levarão. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E os moços vieram e acharam-na morta. Levaram-na para fora e sepultaram-na junto ao seu marido. E um grande temor tomou conta de toda a congregação e todos aqueles que ouviram essas coisas. Muitos sinais e maravilhas estavam acontecendo entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e eles estavam reunidos no pórtico de Salomão. Embora o povo os estimasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. E crescia cada vez mais a multidão de crentes no Senhor, tanto homens como mulheres, de maneira que até mesmo os doentes eram levados para as ruas e colocados em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também vinham juntos em grande número de pessoas das cidades ao redor de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros. E todos eram curados. Então o sumo sacerdote se levantou, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, e tomados de inveja, prenderam os apóstolos, colocando-os na prisão pública. Durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da cadeia, tirou-os para fora e disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai para as pessoas todas as palavras dessa vida. Após ouvirem isso, entraram no templo ao alvorecer do dia e começaram a ensinar.
Porém, chegando o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho com todos os líderes religiosos de Israel e enviaram guardas à prisão para trazer os apóstolos. Os guardas foram até lá. Contudo, não os encontraram na prisão. Retornaram e reportaram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança e os guardas em pé juntos às portas. Todavia, quando as abrimos, não encontramos ninguém. Quando o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram muito perplexos concernente ao que havia acontecido. Então, chegou alguém e os avisou: os homens que colocastes na prisão estão no templo ensinando as pessoas. Então, o capitão foi com os oficiais e os trouxeram sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. E depois de trazê-los, os apresentaram ao conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome. Ainda assim, de Jerusalém com o vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Entretanto, Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus mais do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou à sua mão direita para ser príncipe e salvador, para dar o arrependimento a Israel e a remissão dos pecados. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é o Espírito Santo, que Deus tem dado para aqueles que obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho enfureceram-se e quiseram matar os apóstolos. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se e ordenou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Em seguida, disse-lhes: homens de Israel, prestai muita atenção com o que estais para fazer com esses homens. Há algum tempo atrás, Teudas se levantou dizendo ser alguém, e um número de homens, cerca de 400, ajuntou-se a ele. Ele foi morto e todos os que o seguiram foram dispersos e reduzidos a nada. Após isso, Judas, da Galiléia, levantou-se nos dias do censo, e muitos o seguiram. Ele também pereceu, e todos aqueles que lhe obedeciam foram dispersos. Digo-vos, afastai-vos desses homens e deixai-os, porque se esse plano ou obra é de homens, perecerá. Todavia, se é de Deus, vós não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E assim eles foram convencidos. Em seguida, chamando os apóstolos, os açoitaram, ordenando-lhes
que não falassem no nome de Jesus. E os permitiram ir. Eles deixaram o conselho, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Depois disso, todos os dias no templo e de casa em casa, continuamente ensinavam e pregavam a Jesus, o Cristo.